Salmo 139, versículo de número 5. Palavras de Davi diz assim: Tu me cercas por detrás e pela frente. O Senhor põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do seu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir nos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também o Senhor está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, ali mesmo a tua mão direita me susterá. Amém? Fecha sua Bíblia. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa manhã. Fala conosco não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Leva-nos a um lugar de revelação, de entendimento, de convicção das suas verdades. Implanta, Senhor. Preenche, Senhor, aquilo que nos falta, que só a sua palavra, só a sua presença pode preencher. Fique à vontade, Espírito Santo. Levanta a sua mão e fala assim: fala comigo, Jesus. Aleluia. Amém. Pode se assentar. O que é esse implacável amor de Deus? A palavra implacável, ela é uma ótima definição para aquilo que o amor de Deus representa. Porque ser implacável é estar fixado. Ser implacável é ter um curso, um caminho que não pode ser mudado. Então essa é uma maravilhosa descrição, absolutamente perfeita, do que representa o amor de Deus, porque esse é o amor de Deus, implacável. Por isso nada pode diminuir, nada pode impedir a sua amorosa perseguição, porque o amor de Deus é perseguidor. Ele busca por pecadores, tanto quanto pelos santos. O salmista Davi, ele expressa dessa maneira: tu me cercas por detrás e por diante. Para onde me esconderei? Para onde me ausentarei do seu espírito? Eu não tenho como fugir de você. Eu não tenho como me esconder da sua face, porque o Senhor está lá, me perseguindo implacavelmente. Pois não importa onde eu esteja, lá o Senhor está. É isso que Davi está dizendo. Eu não consigo fugir do teu implacável amor. No momento em que Davi se sentia caído, derrubado, ele ora no Salmo 51. Ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado. Eis que iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que o Senhor ama a verdade no íntimo, no oculto faz conhecer a sua sabedoria. Ele diz: purifica-me com isopo e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve.
Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, que gozem os ossos que o Senhor quebrou. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a me dar a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Então eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe, irmãos, quando Davi escreveu esse Salmo 51, ele havia pecado contra Deus, ele havia errado seriamente. E esse homem desfrutava dos conselhos de homens piedosos. Ele era monitorado por justos, por sacerdotes de Deus. Mas mesmo assim ele desobedeceu à lei de Deus. Quem conhece a história de Davi sabe que ele cobiçou a esposa de um homem, ele a possuiu, ele a engravidou, e depois ele tentou esconder o seu pecado, embriagou o esposo da mulher, na esperança de que ele dormiria com a esposa que estava grávida de Davi. E como isso não deu certo, não aconteceu como deveria, Davi assassinou esse homem. Ele enviou esse homem para uma batalha perdida, sabendo que esse homem morreria. Isso é muito pesado. E aos olhos do Senhor, segundo a palavra de Samuel, em 2 Samuel 11:27, a Bíblia diz que Deus chamou os atos de Davi de grande mal. O que você fez não foi mal, Davi. O que você fez foi grande mal. Um mal maior do que qualquer mal. E Deus enviou o profeta Natã, que disciplinou Davi, dizendo que Davi sofreria grandes consequências na sua vida. Natã profetiza dizendo que o filho que nasceria dessa mulher morreria. Está lá em 2 Samuel 12:14. Davi orou ao Senhor pela saúde do bebê, mas a Bíblia diz que a criança morreu. Ele sofre as consequências do mal que ele mesmo havia causado. Mas Deus manteve-se perseguindo Davi em seu amor, mesmo em meio às correções, às disciplinas e às consequências. Deus buscou Davi de forma implacável no seu amor. Considere, meus amados, também o testemunho de Paulo. Antes de ser Paulo, Paulo era Saulo, que respirava a ameaça de morte aos discípulos de Jesus Cristo. Você conhece a história. Paulo testifica que mesmo durante aqueles anos ele sentia ódio, quando estava cheio de preconceitos contra todos os discípulos de Jesus. Ele matava cegamente os discípulos de Cristo, mas mesmo assim Deus amava esse homem chamado Saulo, que mais à frente se tornaria Paulo. Saulo consentiu na morte de Estevão, e você deve conhecer a história desse grande homem de Deus que pregou maravilhosamente no Sinédrio, mas foi apedrejado até a morte, segundo a aprovação de Paulo, que era Saulo de Tarso. E Paulo registra em Romanos 5:8 dizendo: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele está dizendo basicamente, mesmo eu não tendo consciência, Deus estava me buscando. Mesmo eu não tendo revelação da verdade, mesmo eu na minha ignorância, mesmo eu na minha cegueira, Deus estava me buscando.
Romanos 8,38, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra coisa do presente, nem nada do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós pecamos, nós perdemos todo o senso da verdade. Nós perdemos o senso do amor de Deus por nós. Quando algo ruim acontece na sua vida e você está perdido na sua loucura, você pensa que Deus está te punindo por isso. Algumas pessoas põem a culpa em Deus por qualquer problema, por qualquer luta, pela doença, pela dificuldade. Nós paramos de compreender o amor de Deus por nós. Esquecemos-nos que Ele está continuamente, o tempo todo, nos buscando. O tempo todo, não importa qual seja a nossa condição, Ele está o tempo todo nos buscando. Esse é o amor de Deus. Você não pode enfrentar a vida e todos os seus sofrimentos, os dilemas que a vida nos traz, se você não se agarrar a essa verdade. Nós temos que estar convencidos de que o amor de Deus é implacável. Paulo escreve 2 cartas à igreja de Coríntios. E ele escolheu terminar a última carta com essa prece. E a gente sempre ora no final do culto, 2 Coríntios 3,14. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo sejam em todos vós, hoje e eternamente. Amém. Esse versículo nós usamos no final, mas ele é mais do que uma bênção apostólica, ele é mais do que uma bênção de final de culto. Ele é o resumo de tudo que Paulo pregou na carta de 1 Coríntios e de 2 Coríntios. Isso não é uma bênção, é um resumo. E este versículo trata de 3 questões divinas. A primeira, a graça de Cristo. Paulo enfatizou isso. A segunda, o amor de Deus. Paulo pregou sobre isso e sobre a comunhão do Espírito Santo. Esse foi os temas da primeira e da segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios. Paulo estava orando para que os irmãos desta igreja se apossassem dessas verdades. Irmãos, se nós compreendermos essas 3 questões, nunca mais nós vamos duvidar do amor de Deus por nós. Quando ele fala da graça de Jesus Cristo, o que exatamente significa a graça de Jesus Cristo? Ele vai dizer em Tito 2,11, dizendo que a graça de Deus que há de se manifestar e tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade, ensinando-nos a renunciar às concupiscências mundanas, para que nós vivamos nesse presente século de forma sóbria, de forma justa, de forma piamente íntegra. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, a graça de Deus nos educa a rejeitar a impiedade, nos educa a rejeitar as paixões desse mundo para ter uma vida pura e uma vida santa diante de Deus. Isso é a graça de Deus na nossa vida. Em 2 Coríntios 8,9, ele vai dizer assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Sendo rico, se fez pobre por vocês, para que através da sua pobreza, você se torne rico. Então Paulo não está falando de uma riqueza material. A graça de Deus não é uma riqueza material, a graça de Deus é uma riqueza espiritual. Ele fala da riqueza da glória de Cristo, da riqueza da sabedoria, da riqueza da graça, ser rico em misericórdia, ser rico em fé, em boas obras.
Então o Novo Testamento vai se referir a riquezas espirituais como sendo opostas às riquezas desse mundo. Paulo está nos dizendo que tudo que você precisa saber sobre a graça de Deus vai chegar até você através do exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar de ser rico em nosso favor, o texto diz que se tornou pobre, para que através da sua pobreza nós pudéssemos ser ricos. Jesus não veio para se mostrar grande em nenhum momento. Ele abriu mão de todos os direitos da palavra eu. A Bíblia diz que, sendo Deus, não teve usurpação de ser Deus, antes se esvaziou. Jesus nunca orou pedindo bênçãos para si próprio. Ele nunca ficou mostrando o peso divino de ser o Filho de Deus, para ganhar poder, para ganhar reconhecimento. Ele nunca se exaltou às custas dos pobres ou dos menos capazes. Ele não se glorificou no seu próprio poder, habilidade ou resultados. Esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo e entregou-se por nós. Nós falamos aqui sexta-feira no nosso discipulado sobre a diferença do poder e da autoridade. Que o verdadeiro poder, ele só é autorizado. Ele só é quando é autenticado pela autoridade. Poder você pode conquistar. Poder você pode trabalhar e ter. Poder você pode ganhar influência e ter. Poder você pode se autodesenvolver e alcançar poder. Mas autoridade só Deus pode dar. E poder sem autoridade sempre trará consequências de corrupção. O desvio da finalidade acontece quando o poder é usado sem autoridade. Quando você se aposta daquilo que não é seu. E o maior exemplo de autoridade e de poder autorizado é o exemplo de Jesus, que nunca usurpou o poder. Sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus. Mesmo sendo Deus, algo que ele poderia se apegar, mas ensinou para nós o princípio da autoridade. Porque a verdadeira autoridade está na entrega, não está na demonstração de coisa alguma. Está no contentamento de quem recebeu e não tem mais carência e nem necessidade de coisa alguma, uma vez que você já recebeu tudo. Não está mais nos desejos, não está mais na ostentação de qualquer coisa que pareça ser para você um tapa-buraco, um preenchimento de vazio, porque não tem mais vazio. Você é um ser pleno, e um ser pleno, ele simplesmente desfruta, ele descansa e desfruta. Ele descansa na presença enquanto desfruta de tudo aquilo que lá já preenche o seu estado do ser. Isso é formidável, é o ápice da nossa entrega, da nossa vida, do nosso lugar em Jesus Cristo. Por isso que Jesus mostrou esse exemplo para nós, porque ele veio para edificar um corpo, e ele provou isso glorificando a Deus, servindo outras pessoas. Como que se edifica o corpo? Quando você entende que não tem a ver com você, tem a ver com um corpo, tem a ver com um coletivo, tem a ver com a unidade. Aleluia. Por isso que Jesus nunca precisou competir com ninguém. E certamente ele ouvia os seus discípulos exaltando os seus feitos. E sabe o que ele respondia? Com toda a humildade ele respondia para os seus discípulos:
as obras que eu faço, vocês as farão, e as farão ainda maiores. Aí quando chegava a notícia que os seus discípulos estavam operando exatamente as mesmas obras, expulsando demônios e curando enfermos, a Bíblia diz que ele dançou de alegria. Mas ele levantou a ressalva: ei, para que vocês não se percam do propósito. Não vos alegreis, porque os demônios se submetem a vocês. Antes, vos alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque nós temos uma facilidade, irmãos, pela natureza adâmica que habita em nós, pela corrupção que ainda está na nossa carne, até a vinda do Senhor, você vai ter que lutar contra a sua carne. Então nós temos uma facilidade de corromper aquilo que é puro. Então eu posso me alegrar porque as pessoas são curadas, porque os demônios se submetem, mas olha, alinha a motivação. Não perca o alinhamento do coração, porque você tem que entender que a maior alegria, o ápice do propósito não é porque os demônios se submetem a vocês, mas é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque vocês se tornaram seres celestiais, porque vocês foram lavados pelo sangue, porque vocês têm o DNA da eternidade. E a verdade é que poucos verdadeiramente se alegram quando veem os seus irmãos sendo abençoados. Jesus se alegrou, dançou com eles. É mais fácil chorar com aqueles que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Ou eu estou mentindo? Irmãos, quando nós temos o amor de Deus e nos alegramos ao ver os outros serem abençoados, ainda que sejam mais abençoados do que nós mesmos, essa é a prova cabal de que você é pleno no amor de Deus. Paulo escreve em Romanos 12:9 dizendo: o amor de vocês seja sem hipocrisia, o amor de vocês seja sem fingimento, sem dissimulação, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra, dando ao outro honra. É assim que a gente relaciona? Seja sincero, faça uma análise, olha para dentro do seu coração, dá um giro de 360 graus na sua história, nos seus relacionamentos, seus funcionários, seu patrão, seus parentes, seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos. É assim que funciona? É um amor fraternal? Você dá honra, você dá preferência para essas pessoas? Na primeira carta de Paulo a Coríntios, Paulo diz ter visto muito pouco desse amor. Ele exorta a igreja. Ele diz aos irmãos de Coríntios que eles viviam competições entre eles. A igreja de Coríntios, irmãos, pensa numa igreja problemática. O povo vivia cheio de autoexaltação, de autopromoção. Homens e mulheres que se glorificavam nos seus dons espirituais. Gente que se chocavam com os outros em busca de posicionamentos. E tudo isso era contrário à graça que Paulo pregava. Então esses irmãos da igreja de Coríntios eram muito exaltados. E aí Paulo diz a esses irmãos em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 1, ele diz:
eu, irmãos, não posso falar com vocês como se vocês fossem espirituais, porque o que vocês são de fato são carnais, como crianças em Cristo. Não é assim que vocês são? Carnais, porque vocês andam segundo os homens desse mundo. Por que ele usa a expressão criança? Porque a criança, pela imaturidade, a criança busca unicamente satisfazer as suas necessidades. Quem é pai e tem criança sabe. Você fala não, a criança não entende. Ela chora, abre o berreiro. Você fala agora não dá, depois, não tem depois. Criança chora, porque criança só pensa na sua necessidade do momento. Criança chora para trocar as fraldas. E é isso que esses irmãos eram. Pessoas que eram tolerantes com o pecado, entregando-se à fornicação, entregando-se aos incestos. A igreja de Corinto tinha uma problemática absurda. E apesar de toda a carnalidade que havia naquela igreja, Deus direcionou Paulo a escrever essas pessoas. Olha como ele começa a carta. 1 Coríntios 1, olha o versículo 2. Ele está se apresentando na sua carta a essa igreja cheia de problemas. Ele diz assim: a igreja de Deus, vocês são de Deus, tá? Aos santificados em Cristo, chamados para ser santo, graça vos dou e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece que foi um erro, irmão. Será que Deus estava fazendo, ou Paulo estava fazendo vistas grossas ao pecado da igreja? Porque ele diz assim: santificados em Cristo. Eles não eram. Chamados para ser santos. Eles não eram. Mas isso aqui é um retrato do implacável amor de Deus pela igreja. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Se Deus nos julgasse segundo a nossa condição, fala a verdade, nós seríamos salvos num minuto e condenados no outro minuto. Eu estou mentindo? Seríamos convertidos 10 vezes no dia e nos desviaríamos 10 vezes no mesmo dia. E todo crente honesto tem que admitir a sua condição. Irmão, na melhor das hipóteses, é lutar. É lutar. E todos nós ainda aqui estamos lutando. Todos nós aqui ainda dependemos da misericórdia de Deus. Porque ainda temos fraquezas. Porque ainda temos fragilidades. Tudo isso na nossa carne. Mesmo nós sendo fracos, mesmo sendo pecadores, demos os nossos corações a Jesus e pela fé o Pai nos assentou com Cristo nos lugares celestiais. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele não nos vê segundo a condição da nossa pecaminosidade. Por isso Paulo vai dizer: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Eu não posso mais olhar para você segundo seus pecados, suas atitudes, mas olhar para você segundo o amor de Deus, como Deus te vê. Porque Deus não vê os seus erros. Deus vê o fim, porque Ele faz o fim desde o começo. Então Deus vê o fim. É verdade que a gente às vezes tem que passar pela casa do oleiro de novo, né? Aí ele tem que quebrar o vaso, amassar de novo, botar na roda, refazer, molhar, entendeu, irmão? Fazer o que é duro, o que é seco, o que é torto, endireitar.
Ajustar, isso dói pra caramba. Ser amassado dói. Ser quebrado, refeito. É um trabalho grande, é ou não é? E você está na mão do oleiro, irmão. Quer ouvir a voz de Deus? Não, eu vou para a igreja, porque lá Deus vai falar comigo. A gente gosta desses cultos assim, né? Eu vou lá onde tem um profeta. Lá o irmão que revela. Você lembra dessa época? Tem os irmãos, irmão, não mente para mim, hein? Você gostava disso. Tem os irmãos que ainda gostam. Tem os irmãos que já entendeu onde é que Deus fala. Mas tem os irmãos que iam atrás do profeta. Ia atrás do oráculo de Deus. Sentavam na primeira fila assim. Quando tinha o pregador que revela tudo. Revela RG e CPF. Até hoje não entendo por quê. Para que revelar o RG e CPF, né? É só pegar no bolso, tá lá. Você não precisa saber do número. Mas é uma demonstração de misticismo, irmão. De sensacionalismo. Sem propósito, sem significado. E as pessoas gostam disso. Aí o profeta revela. Só fala o que você quer ouvir. Deus vai te dar, Deus te ama, Deus não sei o quê. Você quer ouvir Deus falar? Jeremias capítulo 18 diz: desce a casa do oleiro. E se o vaso de barro se quebrar na mão do oleiro, ele fará dele outro vaso, conforme lhe parecer bem aos seus olhos fazer. Não é do seu jeito, não é da sua forma, não é o que você quer ouvir, mas é do jeito de Deus, conforme parecer bem aos olhos de Deus, fazer com você, porque você desceu à casa do oleiro, e agora se prepara, porque o vaso vai quebrar na mão do oleiro. Eu vou repetir, o vaso vai quebrar na mão do oleiro. Você quer que o vaso quebra na mão do oleiro, irmão? Dói pra caramba. É processual, mas ele te prepara para a vida. A vida cristã é um processo. A santificação é um processo. A maturidade é um processo. É só você olhar para tudo na criação, tudo passa por processos. A borboleta, para se tornar borboleta, antes é uma lagarta, irmão, que entra no casulo e ela passa por um processo de sofrimento, e que ninguém pode atrapalhar esse processo de sofrimento, que se você tentar ajudar no casulo e rasgar o casulo para ver se ela sai logo e sai dali como uma borboleta, se você atravessar, meter os pés pelas mãos e tentar acelerar o processo, a borboleta morre, ela não se torna borboleta, ela precisa passar pelo processo, ela tem que ficar no casulo até o tempo determinado, ela precisa sofrer o processo da transformação. Tudo na criação expressa, representa, revela o Criador. Todos nós, para amadurecermos, desde a infância até a fase adulta, quanto mais não você diz para o teu filho, mais rápido o processo de maturidade. Agora, por que a gente tem hoje criança de 40 anos? Por que nós tem hoje adolescente de 40 anos de idade? Porque a vida inteira, essa nova geração do sim, de dar tudo na mão, e que não pode tomar uma cintada mais, que prejudica. Não, vai mexer com o psicológico, não pode não. Mas a minha Bíblia diz que você pode educar com a vara, está na Bíblia. Eu prefiro a metodologia da Bíblia. Pastor, o senhor está dizendo que pode bater desde que tem uma conversa, que tem que entender porque está apanhando. É ou não é? Conversa também. Ei, irmão, eu sou daquele tempo que a minha mãe vinha batia com o lado da fivela ali. Não batia com a cinta, não, batia do lado do ferro. Eu sou do tempo que eu apanhava todo dia. E o dia que eu não apanhava, eu falava, ué. Oxi. Não apanhei hoje. Que milagre.
Hoje os pais têm dificuldade com esse negócio. Ai, meu filho não vai me amar. Aí você tem adolescente de 40 anos de idade. O não educa. A correção educa. É assim que você forma. Quanto mais educação, mais rápido a maturidade chega. Só que a gente tem dificuldade nos processos, porque o processo é trabalhoso, não é? O processo é trabalhoso. Aí sabe o que você faz no lugar de educar? Porque a criança está te dando trabalho. Você pega o teu celularzinho, ou compra um específico e dá para ele, e fala assim, vai assistir o Lucas Neto. Porcaria. Vai lá assistir a porcaria. Aí bota o menino no celular, a criança fica ali, não dá trabalho nenhum, porque fica fixada ali, viciado nas telas rápidas, e fica passando o dia inteiro, passando, e vendo porcaria. E você não está vendo. Mas contanto que não dá trabalho, porque eu tenho que ficar falando não, eu tenho que ficar repreendendo, eu tenho que ficar corrigindo. Então deixa. Maturidade não chega para ele. Filho dá trabalho. É ou não é? Não. Filho é o trabalho da sua vida. Se tem uma coisa que você pode falar assim, esse aqui é a minha missão. E isso aqui tem significado. Isso aqui tem propósito. É ter filho. É o trabalho da sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Senta com ele na mesa de manhã, de tarde, à noite e fala as mesmas coisas. Inculca! Isso é educação. Isso é relacionamento. Isso é construção. Você conseguir construir um ser humano com características de Cristo é o nosso desafio, irmãos. É a nossa missão. Aí não dá para entender alguns irmãos que querem vir para a igreja, no ministério, fazer a obra de Deus e está perdendo a sua casa. Eu já passei por isso, na minha ignorância, na minha vaidade evangélica. E nós não entendemos que a responsabilidade é relacional. A responsabilidade não é com o microfone na mão, irmão. A responsabilidade não é com a música, não é com tirar a canção, não é cantar afinado. Tudo isso faz parte de todo o ajuste. Mas se você não entende que você precisa transformar os ambientes em que você está inserido em um lugar de relacionamento, de cura, de proteção, de sujeição, de entrega, de amor. Você pode ser o melhor no que você faz. Não adianta ter sucesso no dom, se você não tem sucesso no propósito. O dom tem que alcançar o propósito. E o propósito são pessoas. É por isso que Jesus nos inspirou, Paulo nos inspirou, por isso ele se dirigiu à igreja pecaminosa, à igreja cheia de defeito, como santos, santificados, porque o Senhor desejava que eles o conhecessem. Esse é o desejo de Deus. Posso lhe fazer uma pergunta? Você luta contra alguma fraqueza? Se você me responder para você mesmo, está ótimo. Responder que sim, saiba que Deus nunca, jamais será impedido no seu amor em você. Se você ainda luta contra uma fraqueza, você vai continuar ouvindo de Deus, santo, ou santificado, em outras palavras, aceito, mesmo que você ainda não é. Se você continuar lutando, você será. 1 Coríntios 1:30,
vós que sois de Cristo, em Cristo Jesus, o qual nos tornou parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia. Depois, em seguida, Paulo vai falar sobre o amor de Deus. Na primeira epístola aos Coríntios, ele se dirige às necessidades da graça de Deus, por causa da queda da igreja, por causa de um povo transviado, desviado. Mas a sua segunda carta, Paulo, ele vai se concentrar em falar sobre o amor de Deus. E ele sabia que o implacável amor de Deus era o único que poderia ser capaz de transformar o coração de alguém. Por isso ele diz em 2 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 4, ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com a leviandade, não se ensoberbece, o amor não se porta com a indecência, o amor não busca seus interesses, o amor não se irrita, não suspeita o mal, mas não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E a maioria de nós pensa que esse é o tipo de amor que Deus espera de nós. De alguma forma, sim. Mas a verdade é que ninguém consegue expressar esse amor, corresponder com essas características, com essa definição de amor, se não estiver plenamente em Deus. Por isso que esse texto relata o amor de Deus, o tipo de amor de Deus, o amor original. E a prova disso é o versículo 8: o amor nunca falha. Agora, o amor do homem falha. Falha ou não falha? Quem já decepcionou alguém que você ama? Fala aí, irmão. Me ajuda a pregar. Sim ou não? O amor de Deus é incondicional. É um amor que nunca desiste. Nunca desiste. Não importa o que você fez, a porta de Deus está aberta. Tem arrependimento? Tem reconhecimento de pecado? A porta está aberta. Não importa a atrocidade. Posso te perguntar uma coisa? Vou fazer você refletir. Quem é casado aqui? Dá um sinal com a mão. Casado. Quem nunca casou ainda, né? Não chegou ainda a sua vez. Pode refletir também. Se coloque no lugar de um casado. Vou falar com os homens melhor. Irmão, se a tua mulher trai você por aí, inúmeras vezes, você descobre, e ela se propõe a mudança, se diz: eu me arrependo, e eu quero ser crente, quero ser serva de Deus. Fala a verdade, fala a verdade. Tu perdoa? Tu consegue ter um amor incondicional, ao ponto de dizer: eu passo por cima de tudo isso aí? As mulheres podem se colocar no lugar também. Cabra safado, fez tudo errado o tempo todo, durante anos, aí você descobre. Aí vem com a cara lavada e fala assim: não, meu amor, eu vou mudar, me perdoa. Tu perdoa? O amor incondicional de Deus perdoa a gente. Porque
o nosso amor humano não é o amor que diz nunca desiste. Não é o amor que diz nunca falha. Não é o amor que diz tudo suporta, tudo espera. Por menos, por ofensas, por coisas menores, estamos desistindo um dos outros, das relações, das amizades. Tem gente que não pode, irmão, pisou no pé, pisou no calinho, acabou, nunca mais. Muda de ambiente, muda de igreja, muda de tudo. É um problema no meio da família. Você não consegue conviver com ninguém porque você é intolerante. Que tipo de amor é o amor que nós temos? Nós damos mais ênfase para o ódio, para a ofensa, para o rancor, do que para qualquer outra coisa. O amor de Deus é um amor implacável, que nunca para na sua perseguição ao seu amado. Irmãos, 1 Coríntios 13 está descrevendo o amor de Deus, o Todo-Poderoso. Paulo poderia ter iniciado a sua carta de outra maneira à igreja de Coríntios. Ele poderia ter escrito assim: eu lavo a minha mão com vocês, vocês são intolerantes, vocês são incorrigíveis. Mas em 1 Coríntios nós lemos ele entregar um homem a Satanás para a destruição da carne. Ele não está passando a mão na cabeça de ninguém, não. Quando ele diz santos, santificados, não está passando pano para ninguém. Ele entrega um homem às mãos de Satanás, e não é para condenação. Isso parece e soa áspero, alguém entregar um outro alguém a Satanás. Mas qual era o propósito de Paulo em fazer isso? Eu vou ler 1 Coríntios 5,5. Ele diz assim, ó: seja entregue a Satanás para a destruição da carne e para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Não, irmão, se você não sabe, o diabo é o diabo de Deus, tá? Então, quando Paulo entrega o cidadão a Satanás, está dizendo: estou entregando você a um outro funcionário lá do céu, que trabalha, e ele não sabe que ele é funcionário, e essa é a raiva do diabo. Ele não sabe que ele é um funcionário de Deus. O único sentimento que ele tem é de rejeição, de alguém frustrado, tentando dar certo, mas no fim o Deus que faz do jeito que faz, cria. Até o Satanás, que foi ele que criou, sabe que ele criou para ser um funcionário. Então o diabo é um funcionário de Deus. Então tudo que ele tenta fazer, ele está fazendo ao comando de Deus. Paulo entrega às mãos de Satanás. Para quê? Para que a alma do cara seja salva. Às vezes, irmão, tudo que você precisa é de um Satanás. Ninguém vai falar amém agora, nem glória a Deus, né? Não vou nem pedir para você fazer isso, mas essa é uma verdade. Às vezes tudo que você precisa é de um demônio agindo para que a sua alma seja livre, seja salva. Segundo Coríntios 7,11, ele diz assim: vós, segundo Deus, foste contristados. Agora me alegro, não porque vocês foram contristados, mas porque vocês foram contristados para o arrependimento. Porque foram contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofram. Porque a tristeza, segundo Deus, produzirá arrependimento e salvação. Aleluia. Você está começando a entender alguns processos na sua vida aí, irmão? Pastor, minha vida é cheia de bagunça, cheia de problemas, cheia de luta, cheia de história. Meu Deus, se eu sentar aqui para contar minha história, a gente chora e tal. E eu estou ligado, irmão. Faz parte da escola do Senhor, do treinamento de Deus na sua vida. Eis que te coloco diante do bem e do mal, escolha o bem. Então nós estamos sempre diante da escolha. Às vezes você vai escolher o mal e vai aprender com isso.
vai sofrer as consequências disso. Comecei com Davi. Davi foi aceito por Deus, mesmo depois de ter assassinado o homem, ter tomado a mulher dele, ter engravidado a esposa dele, ter matado o cara, feito grande mal. O cara sofre as consequências, a criança morre. A Bíblia diz que o profeta aponta o dedo e diz assim: a espada não se apartará da sua casa. A família de Davi bagunçada pra caramba. Um irmão estrupou outra irmã. O filho tomando as esposas do pai, tentando usurpar o trono. Absalão querendo matar o próprio pai, destruir o reino para tomar o reino. Olha uma família bagunçada. Davi sofreu as consequências. Então ele atravessa o rio, sobe o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta, com os pés descalços, em lágrimas. Eu acredito que foi nesse momento que ele escreveu o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um espírito novo, torna-me da alegria da tua salvação. Pensa num cara moído pela vida, um cara cheio de problemas emocionais, psicológicos, cheio da depressão, cheio dos arrependimentos, cheio da confusão interna, cheio de culpa, cheio de dores, apelando para um único caminho: não retires de mim a tua presença, torna-me dar a única coisa que eu preciso, a alegria da salvação. Ele deu uma volta no globo da sua história para acabar aqui, voltar nesse lugar, o único lugar, a única coisa necessária, a mais importante, está aos pés do Salvador. Está diante de Deus com as mãos limpas e conforme a sua própria palavra. Quem subirá ao Monte Santo? Quem estará diante da sua presença? Quem é que pode suportar estar diante da presença de Deus? Quem tem mãos limpas, quem tem coração puro. Então a luta desse homem é reencontrar esse lugar que ele perdeu. Quantos se perdem, irmãos? Quantos de nós já nos perdemos na história do caminho? Quantos de nós? Quantas pessoas estão aqui, estão perdidas e precisam retornar ao caminho para ter mãos limpas e coração puro de novo? Quantos que estão aqui nessa manhã que não tem mais fome de Jesus, não tem mais primeiro amor, não tem mais aquela sede por santificação, não tem mais aquela gana de oração, não tem mais vontade de ler Bíblia, não tem mais vontade de chorar, não tem mais vontade de adorar. Você carrega o peso da religião nas suas costas. Você não desviou para o mundo, mas está um desviado dentro da igreja. E esse é o pior desviado, viu, irmão? A história do filho pródigo não é a do filho pródigo, é do irmão que ficou. Todos que pregam a história do filho pródigo, vai lá, comeu bolota, viveu vida dissoluta. Ai, irmão, o mundo lá fora, você vai voltar arrebentado e não sei o quê. Mas a história principal não era o cara que foi. O desviado tinha mais chance. Eu vou falar uma coisa para você: o desviado que está lá fora tem mais chance do que o desviado que está aqui dentro. O desviado que está lá fora, ele volta arrependido, humilhado, e o pai faz a festa. O filho estava perdido, foi achado. Mas o irmão que está dentro da casa, ele olha, ele tem a capacidade de chamar Deus de Deus, mas não tem a capacidade de chamar o irmão de irmão. Ele consegue chamar o pai de pai, mas não chama o irmão de irmão. É esse teu filho aí, ó. Esse teu filho fez tudo errado, e aí ele volta e tá tudo bem. Eu tô aqui, ó, eu nunca saí daqui, eu tomo ceia, tô todo domingo, eu faço tudo. Eu lavo a igreja, eu limpo tudo, eu faço o que precisa, eu tô lá. E o Senhor nunca matou um cabritinho para mim.
Está desviado, irmão. Porque o seu olhar não é para o outro. Quando é que eu sei que eu estou desviado dentro da igreja? Diagnóstico claro, limpo para você aqui agora. Quando o seu olhar não é para o outro, é para você mesmo. Aí você vem aqui pensando em você mesmo. Aí você serve no ministério pensando em você mesmo. Tudo que você faz tem a ver com você mesmo, a sua autossatisfação. Não, eu vou para o ministério de louvor porque eu quero fazer alguma coisa que me faz sentir bem. Aí quando alguém diz algo ou corta alguma coisa porque precisa, às vezes, aí você, eu estou ofendido, é o fio da picada, porque você nunca olhou para o outro, você sempre olhou para você mesmo. E em um lugar onde existe coletividade, o senso comum é o outro, não a si mesmo. Por isso tem pessoas que têm dificuldade de dar espaço para o outro, porque só pensa em si mesmo. Isso em todo grupo coletivo tem dificuldade de dizer, irmão, vem você que você sabe mais que eu. Não importa se você sabe mais que eu, é a minha vez. E porque é a minha vez, é eu que vou fazer. O humilde não. O humilde se submete. É diferente. Eu vou usar um exemplo para vocês. 20 anos de pastor, né? Lá no início, na igreja, chegou um músico na igreja, um rapaz profissional, muito profissional, musicalidade, tocava todos os instrumentos, era músico de estúdio. E na igreja a gente tinha uma bandinha. Sabe a banda do Chaves? Lembra? Era assim. E tinha um irmão que ele tocava o violão e ele tocava qualquer música, era a mesma coisa. Era o mesmo ritmo, era a mesma batida, era acelerado. Até aquela música do Hino do Trono, Pai, estou aqui, era Pai, estou aqui, era tudo acelerado. O irmão chegou e falou, pastor, eu me proponho a ajudar todo mundo aqui, treinar, dar aula de música, ensinar o pessoal e tal. Beleza, aí nós fez a reunião, o irmão humilde, cheio de conhecimento, porque o cara para se dispor a ensinar, que normalmente a pessoa quer chegar e pegar tudo pronto, não é? Eu vou me unir com quem sabe como eu sei. Então ele foi humilde. O problema é que os outros não foram humildes. Quer dizer, nem todos. O irmão que tocava acelerado, não, eu estou aqui desde quando? Aqui é desse jeito, é do meu jeito. Eu estou aqui há muitos anos, eu cheguei primeiro. Se quiser tocar comigo, você vai ter que tocar do meu jeito. Aí o irmão falou, pastor, eu vou ter que pegar tudo que eu conheço e jogar no lixo para tocar com o irmão, porque eu vou ter que reduzir o meu conhecimento, não vai dar certo. Mas eu me disponho a ensinar. A sentar com o irmão, mostrar para ele como dedilha o violão, fazer as notas, assim, a gente pega, a gente trabalhando, a gente chega lá. Mas quem serve para se autossatisfazer, ele nunca quer aprender e nem consegue reconhecer a outra pessoa que está do seu lado. Não busca desenvolvimento em nada. Eu estou usando isso como exemplo. Aí tinha um jovem lá na igreja, iniciante, apaixonou no irmão, grudou nele, em pouco tempo era o melhor músico da igreja, porque o outro aprendeu com quem sabe e reconheceu. Não deixou o ego subir o seu coração. Eu estou usando isso como exemplo, mas em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na escola, na rua, no ministério, de obreiro, de louvor, da igreja, enfim, qualquer lugar tem pessoas com esse sentimento de independência, de autofazer, de autossatisfazer no que faz, de uma busca de um lugar, e não tem lugar. Nós somos um corpo, o cabeça é Cristo, somos membros uns dos outros. E quando você entende isso, você se submete, você serve o corpo, você entrega o melhor que você tem. Aleluia. Mas normalmente não é assim que funciona.
aí a vida vai trazer situações, a vida vai trazer pressões, para você se humilhar, irmão. Como é que uma pessoa fica humilde? Sendo humilhada. A vida vai trazer, é Deus, irmão. Às vezes um Satanás, é necessário um Satanás para você ser humilhado, para a alma ser curada, ser tratada, o orgulho ser desfeito. Finalmente Paulo se concentra na última parte, a comunhão do Espírito Santo. Os irmãos que inicialmente viviam o individualismo, Paulo diz, 1 Coríntios 1,12, refiro-me ao fato de vocês dizer, eu sou de Paulo, o outro dizer, eu sou de Apolo, o outro dizer, eu sou de Cefa, e ele diz, eu sou de Cristo. Os coríntios viviam uma igreja, irmãos, individualista, onde os irmãos edificavam-se a si próprio. Um falava em línguas, o outro fazia profecia, o outro vinha com palavra de sabedoria, mas todos usavam os dons para servirem a si próprio. Todo mundo queria ir embora, dizendo, hoje eu arrasei, hoje eu quebrei tudo, hoje eu falei poderosamente, o Espírito Santo me usou. É ou não é o que tem acontecido? A plataforma se transformou num lugar para as pessoas mostrarem seus talentos. E a obra mais profunda do Espírito Santo trata-se mais do que dons espirituais, mais do que sinais, mais do que maravilhas e milagres. São necessários sim os sinais, são necessários sim, irmão, as maravilhas, os milagres de Deus, mas a obra mais preciosa do Espírito Santo de Deus é unir o corpo. Por isso que quando nós falamos de comunhão do Espírito Santo, ainda pensamos tendenciosamente em individualismo. Que a gente pensa assim, comunhão com o Espírito Santo, eu e o Espírito Santo. Mas a comunhão com o Espírito Santo é a comunhão dos irmãos. Não é a comunhão eu e o Espírito Santo. Eu e você. Nós, juntos, revela a comunhão do Espírito Santo. Porque fala da unidade. Isso remove a inveja, remove a competição. A gente para de se comparar uns com os outros. Nós estamos ansiosos para entregar e não para receber. Para servir. Esse é o tipo de verdadeira comunhão que revela a graça de Cristo, o amor de Deus na nossa vida. Não é a comunhão que você fica chapando lá, não. O irmão está na comunhão com o Espírito Santo. Não, a comunhão do Espírito Santo. Você pode entrar num transe espiritual, problema seu, não tem problema não, mas a comunhão do Espírito Santo é como você abraça, é como você olha para o outro, é como você entrega, é como você serve, é como você fala. É como você se relaciona. Aleluia. Aí eu preciso deixar uma pergunta, irmãos. Será se nós queremos essa mudança? Realmente eu quero deixar que o Espírito Santo mostre para mim o que eu preciso mudar. Porque você pode ser uma pessoa do bem, você pode ser caridoso, você pode ser uma pessoa perdoadora, mas ainda assim levada pela sua carne. Você pode continuar sendo governado e escravizado pela sua natureza do pecado. E todos nós nascemos com essa natureza de Adão. O que nós precisamos agora é de um nascimento, de uma nova natureza, de uma nova, totalmente nova. Segundo Pedro 1,4, pelas quais Ele nos tem doado as suas preciosas e muito grandes promessas. Quais são? Para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Essa é a maior promessa. Natureza celestial.
É sair da natureza da carne e do pecado para viver na natureza do Senhor, a natureza de Deus, a natureza celestial. E o amor de Deus nos diz, você precisa tentar parar, irmãos, de lutar contra a sua carne. Você tem que desistir de lutar contra a natureza da carne. Você precisa deixar que a natureza do Filho de Deus te possua. Tem gente se debatendo com a carne, e você não vai vencer se debatendo com a carne. A carne você sujeita. Para que serve o jejum, irmão? O jejum é para sujeitar a carne. Quando você jejua, você sujeita a carne, você sujeita os desejos, você sujeita as vontades, para que uma nova natureza te possua. Agora não pense que por conta própria você vai sair. Não, agora eu estou com conhecimento de Deus, vou viver minha vida numa boa, porque eu não vou pecar mais. Mentira, o pecado vai bater na porta. Você quer o bem, mas o mal está dentro de você. E todas as vezes que você tentar fazer o bem, você não vai conseguir. Você vai cair no mal, que você não queria fazer, porque você tem consciência do bem, porém você não tem a capacidade de viver o bem, porque o mal domina na natureza. Mas se a lei do Espírito e da vida te libertar da lei do pecado e da morte, então você terá uma nova natureza, a natureza do reino de Deus. Por isso a tua oração deve ser aquela: Pai, que o teu amor implacável, esse amor me dê recursos para que eu assuma essa nova natureza. Eu sei que me foi concedido o poder para ser transformado à sua imagem e à sua semelhança. Então, Pai, me dê a natureza de Jesus. É assim que você ora? Quando você dobra o joelho? Cara, eu não tenho muito o que dizer quando eu dobro meu joelho. Eu só digo: Deus, Senhor, mata minha carne, destrói o meu ego, o meu eu, me dá um coração igual ao seu. Não tenho muito o que dizer, cara. Eu não posso convencer Deus das coisas. Tem gente tentando convencer Deus de alguma coisa. Deus, me ajuda nisso. Deus, faz aquilo. Cara, a vontade de Deus está estabelecida. Ele sabe o que você precisa. Não vos preocupeis com amanhã. Amanhã pertence a Deus. Está tudo na mão dele. Quando eu oro para matar minha carne. Eu oro para entregar meus sentimentos, minhas emoções, para pegar o ódio, a raiva, o rancor, o sentimento que está aqui dentro, às vezes me destruindo. Eu falo: Deus, está aqui, me cura. Eu não sou parecido com você com isso. Eu quero ser parecido com você. Eu quero a tua natureza em mim. Essa é a batalha de todos os dias, até a consumação do século, até a vinda do Senhor. Se Deus me busca, se Deus me ama e me busca implacavelmente no seu amor, qual é a resposta que eu tenho disso? Se fomos separados pelo pecado, como que eu faço para ser unido, para voltar ao lugar do pertencimento, para voltar ao lugar da unidade do Espírito, onde eu sou um com Ele e um com os meus irmãos? Ore canta lá, bachuri andaramanai. Esse é o caminho, meu irmão. Reconheça o amor de Deus que nunca desistiu de você. Pare de se martirizar, pare de se condenar, pare de se justificar, pare de se vitimizar, pare com tudo isso. Sabe por que você está aqui ainda? Porque Deus não desistiu de você. Ele te persegue com o seu amor. Ah, pastor, mas aconteceu isso e aquilo. Satanás entrou ali. É o Satanás de Deus que entrou ali, porque Deus te ama. Irmãos, tudo que está acontecendo, o que aconteceu é plano, é projeto, é trabalho de Deus na sua vida. Você dá um trabalhão para Deus, sabia? E Deus está pegando você como o vaso é na mão do oleiro e está trabalhando. E se você acordar o quanto antes, porque conforme há arrependimento, conforme há reconhecimento de pecado, o oleiro dá uma talhada aqui, outra talhada ali, parece que o andamento do vaso está indo. O negócio está funcionando, o vaso vai ficando mais pronto, mais rápido. Quando
você começa a reconhecer os seus pecados, quando você começa a reconhecer os valores celestiais, quando você começa a submeter, parece que o vaso está se formando, o negócio está andando, irmão, mas enquanto há ignorância, enquanto ainda há resistência, aí ele dá aquele negócio e fala, não, isso aqui não está bom ainda não, e quebra de novo, e amassa de novo, e refaz, isso aqui está dando trabalho, parece que essa obra de arte vai demorar um pouquinho mais, e ele começa até, mas vai chegar lá, uma hora chega lá. Sabe de uma coisa? Deus não desistiu. Esse é o amor de Deus que te persegue implacavelmente. Não é o amor que te aceita do jeito que você é, te ama independente do que você é, mas te ama tanto que vai fazer o possível e o impossível implacavelmente para que você se torne quem Ele quer que você seja, porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, a vontade dEle é melhor. Aramai de comandarai. Fica de pé, vamos adorar.